Estamos ao vivo para mais um episódio do nosso podcast Tasca do Calhabé. No episódio de hoje vamos falar fazer aqui a nossa análise habitual ao jogo de Portugal contra o Marrocos. Contra os Marrocos, e também vamos fazer o prognóstico sobre as meias finais. Ora, Portugal perdeu 1-0 contra Marrocos, foi eliminado pela mesma equipa que eliminou Espanha. E o que é que se passou nesse jogo? Nesse jogo, na minha visão, foi um jogo muito mal conseguido por Portugal, sobretudo, e muito bem conseguido por parte da seleção marroquina. Um jogo onde na primeira parte praticamente não existiu jogo, troca de bola e pontapé de bola para a frente, a tentar explorar a profundidade que a equipa marroquina não dava. E depois uma infelicidade enorme do nosso guarda-redes Diogo Costa, que deixou tudo a perder para a seleção marroquina, que até então o jogo estava difícil para Portugal. Com esse gol obviamente ficou muito pior. Diogo, o que é que nos tens a dizer sobre a primeira parte? A imagem em primeiro lugar, boa noite a todos. A imagem dos jogos passados, as primeiras partes, foi mais uma, que não foi uma primeira parte de encher o olho. Portugal entrou muito tenso e com poucas ideias no ataque. Marrocos estava confortável com esse jogo e esteve até ao fim. Eles já sabiam que Portugal ia jogar daquela forma. Portugal também sabia como é que o Marrocos ia jogar, mas nesta primeira parte foi pouca criatividade e acaba aqui. uh, Acreditei que ia ser daqueles jogos que, por muito que estivéssemos lá a tentar, que ia ser difícil. Diogo Costa até foi um espectador durante grande parte da primeira parte. E depois, pronto, acaba por ficar marcado o lance aos 42 minutos, uma saída mal calculada por parte de Diogo Costa e Nesri marca o seu segundo golo nesta prova em 5 jogos e a partir daí as coisas tornaram-se muito mais difíceis para a segunda parte. É verdade. Hum, Curioso, tocaste também nessa parte do Diogo Costa ser um espectador, praticamente durante a primeira parte. Faz-me lembrar aquela velha máxima que guarda-redes das equipas grandes, não é? Exato. Uh, a maior parte das vezes são espectadores, mas o importante é que nas poucas vezes que defendam bem, não é? Sim. O Diogo Costa, por acaso, tem tido um desempenho praticamente exemplar na equipa do Futebol Clube do Porto, mas depois aqui na seleção ficou mal em dois lances, não é? Uma primeira que iria dando pouco, por acaso não iria ditar o empate frente a. Ajuda-me. Eh, Frente ao Ghana, não é? sim, foi frente ao Ghana. Foi o primeiro jogo. Exatamente, frente ao Ghana. E depois dito aqui ao fim e ao cabo, obviamente não é a razão única de Portugal ter sido eliminado, mas também é uma das grandes razões. Pronto, fica marcado pelo lance do gol. Obviamente, para haver golos, alguém tem de errar, mas ali claramente não era uma zona de saída do Diogo Costa que acabou por ditar assim o golo à equipa marroquina. Curioso que eu também vi, por acaso uma das coisas que reparei foi que a bola entra exatamente onde ele estava, portanto. Exatamente. Não, é como disseste, este tipo de erros nestas competições pagam-se caro e Portugal teve que ir atrás de prejuízo. O Marrocos já estava com uma linha super defensiva e as coisas tornaram-se muito mais complicadas, mas lá está. O que referiste há pouco de quando o guarda-redes é chamado, acaba por ser um bocado uma injustiça desta posição que é, tu podes estar a fazer
podes não estar a ser chamado, mas quando acontece tens que estar preparado e o que aconteceu aqui não é por causa de um erro que Diogo Costa deixa de ser um grande guarda-redes, mas eh, notou-se aqui um jogo um bocado abaixo, mesmo salvo erro, num lance da segunda parte, ele também teve lá uma saída assim um bocado A trabalhar. atribulada Eu e acho que não foi a saída, eu acho que foi. Não saiu quando devia ter pois saído, não é? exatamente, Eh, ele ficou parado e acho que até acaba por defender a bola para canto, salvo erro. já não me Eh, recordo se foi canto, eu recordo-me dessa jogada praticamente em cima dele, não é? E ele não saiu à bola, ao cruzamento e acaba por cabecearem a bola mesmo. Até por acaso foi uma boa defesa, mas praticamente ele só tinha de estar naquela posição, não é? Para defender aquela sim, bola, mas poderia ter ditado também o sim, 2-0. mas notou-se ali alguma falta de segurança na abordagem ao lance. Que, É fruto também do primeiro gol que sofre, que não devia ter saído e acaba por sair. Mas de uma exatamente. forma geral, eu acho que o Diogo Costa no Mundial esteve bastante inseguro. Sim, Não é falta de qualidade, é uma questão mais de confiança e do peso, não é? Que ele ser guarda-redes na seleção nacional. Bem, ainda por cima nesta geração, não é? Que muita gente diz que é a melhor geração de sempre. E obviamente que os jogadores sabem isso, também têm conhecimento das valias do grupo e acaba por sentir, sobretudo nos mais jovens. sem dúvida. Hum, Pronto, E é, curioso também aqui o Marrocos, embora tenha um bloco um pouco recuado, o mais complicado é ter, porque eles têm as linhas muito juntas, não é? Eles fecham muito bem o espaço entre os diversos setores que acaba, pois, por ser muito complicado ter um jogo interior, não é? sim, E acho que foi isso que Fernando Santos, só para complementar aqui o raciocínio, eu acho que foi isso que o Fernando Santos levou a querer bombear bolas lá para a frente para explorar as aulas. Na minha visão, eu acho que os jogadores que lá estavam, às vezes eram o lateral, outras vezes era o João Félix e o Bruno Fernandes, não eram aqueles jogadores que beneficiassem mais deste tipo de jogo, não é? Bruno Fernandes quer bola no pé, João Félix quer bola no pé. Portanto, eu acho que também foi uma falha aqui do Fernando Santos ter optado das duas uma, ou por este sistema de jogo, ou sistema não, modo de jogo, digamos assim, ou por os jogadores queriam aparecer naquele espaço. Um, sim. Isto foi um bocado essa a tendência do jogo de Portugal. Foi Ruben Neves e Bruno Fernandes, que são muito hábeis no passe longo, não é? Foram tentando isso para desmontar as linhas defensivas do Marrocos, mas notava-se que isso não ia resultar, não é? Porque tu às vezes tinhas lá uma linha de 5 atrás e por muito que Portugal seja forte no jogo aéreo, era uma dinâmica ofensiva que não estava a resultar e teria que alterar de alguma forma. E, hum, e pronto, não, foi pouco conseguido também por parte de Fernando Santos. Achas que deveria ter mudado os intervenientes, pelo menos a localização, o espaço onde eles iriam aparecer? Um, ou Sim, achas que não foi isso? sim, eu concordo que deveria haver ali algumas mudanças, porque se Portugal não estava a conseguir criar dinâmicas ofensivas, alguma coisa estava mal. A começar pelo meio campo, não é? Porque o Bruno Fernandes limitava-se também a bombear bolas na profundidade para procurar João Félix e, hum, e Gonçalo Ramos, não é? Que também não é um estilo de jogo que ele gosta muito. Haveria ali algumas trocas que eu teria feito. O Otávio já deveria ter saído mais cedo. ah, Talvez alterar ali João Félix. Não sei. Acho que poderia
ter mexido mais cedo também, que parece que o Fernando Santos demora a reagir e fica à espera que algo aconteça do nada, mas se a seleção não estava a ter essas dinâmicas, alguma coisa estava de errado e acho que demorou algum tempo a fazer Sim, essas alterações. uma das mais graves, na minha visão, é ter Ruben Neves a construir jogo entre os centrais com um espaço tão grande, não é? Porque a equipa do Marrocos não estava a pressionar e era um Exatamente. jogador que não que estava ali a construir jogo e notou-se por acaso, eh, isto foi interessante ver, que Ruben Dias estava a chamar para construir jogo, ou seja, isto leva a crer que era mesmo ordens vindas do banco, não é? Para centrar, para construir jogo. Ora, tendo Ruben Dias, que é um jogador até que joga bem com os pés, até o próprio Pepe, muitas vezes no Futebol Clube do Porto assume esse papel de ser o primeiro a construir jogo. Eh, Era mais um jogador atrás que poderia estar a tentar a desbloquear pelo menos a primeira linha, a quebrar a primeira linha defensiva. E era um jogador a menos, não é? Porque, ao fim e ao cabo, era ele que muitas vezes vinha bombear bolas para João Félix, Bruno Fernandes e várias vezes também Rafael Guerreiro, Sim. e Dalot. Outras vezes era o Otávio. Bernardo Silva, creio que não teve esse papel, mas também ehm, poderia ter feito. Acho que foi mesmo mero acaso. Ehm, Pronto. Foi mais um erro que começou na construção do jogo de Portugal. Essa construção e o ponto negativo que eu tiro daqui foi essa passividade, mais uma vez, da circulação de bola. É verdade que Portugal criou e criou algumas oportunidades e que até poderiam ter sido suficientes para alterar o resultado, mas deu aqui a sensação durante muitos minutos do jogo que Portugal estava sem criatividade e a circulação de bola era muito conservadora e o Marrocos com um bloco baixo, compacto, torna-se complicado, não é? Muito mais tentar jogo pelo corredor central. Sim, o Marrocos não quer saber da posse de bola para nada, digamos assim, não é? O Sim, Marrocos teve aqui ehm, contra Portugal 27% de posse de bola. Contra Marrocos é verdade que tiveram um prolongamento em cima e Marrocos abdicou do prolongamento. Teve 23% de posse de bola contra a Espanha. Portanto, nota-se que o conjunto marroquino desvaloriza a posse de bola. E então, estando a ganhar por 1-0, pior. obviamente, para eles já tinham um jogo feito. Ahm, Na segunda parte, eu acho que Portugal criou mais algumas oportunidades, é verdade. Arriscou tudo. Teve algumas oportunidades que podia ter marcado, é verdade. Também houve ali duas ocasiões para o Marrocos podia dar gol, mas pronto, é a velha máxima, perder por um, perder partido por mil, não é? Sim. Ahm, ahm, Essa falta de criatividade, Portugal já sofre desde o Euro 2016. Eu acho que Sim. Portugal não consegue. Portugal, Fernando Santos, equipa técnica, jogadores, às vezes pode nem ser da própria equipa técnica, mas quando a equipa técnica não dá conta da questão, é culpada, não é? Ahm, já sofre, como eu estava a dizer, Portugal já sofre desta falta de criatividade, falta de método de jogo ofensivo com jogadores que estão na classe mundial, não é? De City, um, City, Manchester United, Atlético de Madrid, Rafael Guerreiro, também é verdade que no Dortmund tem outro papel, mas também é um jogador extremamente ofensivo, até mais um, pouca a imagem
É um pouco a imagem de Cancelo, não é? De não tanto cruzar, então não tanto explorar a profundidade, mas para trazer a bola para o meio. São os jogadores Hum. com essa dinâmica ofensiva de posse de bola que não conseguem impor, não é? Sim, é isso mesmo. É incrível tanta qualidade e a equipa não conseguir carburar, mas acaba por ficar aqui um sabor amargo neste jogo, porque este ano poderia ser aquele ano que tanto almejávamos para conquistar um Mundial. Era. eh, Aliás, até porque grandes seleções, a Alemanha, não é? Foi eliminada, a Espanha. É lógico Brasil, que não é? teríamos aqui Brasil, exatamente. Teríamos aqui a França pela frente, mas acredito que queria ser um jogo diferente, um jogo mais aberto, eh, porque Portugal tinha chances para passar a França. Marrocos, o jogo foi aqui totalmente também um bocado influenciado aqui pela arbitragem que poderia ter condicionado alguns jogadores, mas acredito que com a França o jogo seria muito mais aberto e Portugal se calhar jogava de maneira diferente. E já aqui adiantando um bocadinho, a França agora tem aqui o caminho um bocado aberto É. para a final, Tem uma via verde, porque não é? sim, porque já sabe como é que esta equipa vai jogar, de Marrocos, e já tem os exemplos de Espanha e Portugal, e até passa a expressão que gato escaldado de água fria tem medo. Pá, e a França vai certamente ter aqui uma oportunidade para chegar à final mais uma vez. É verdade. E por acaso já tínhamos tocado nesse ponto que era equipas que jogam num bloco baixo. Portugal não consegue ferir o Sim, adversário, ou tem muitas dificuldades em ferir o adversário. Temos o caso do Ghana, não é? O caso do Uruguai, que apesar de ter ultrapassado esses adversários, foi muito difícil abrir o marcador. Obviamente, depois de ter feito o primeiro, tudo muda, não é? A outra equipa claro. tende a subir e depois já há mais espaço para a equipa trabalhar. Ahm, já estávamos a prever um pouco, embora eu estava totalmente confiante que íamos passar este Marrocos, já estávamos aqui a prever estas dificuldades. Sim. Acho que acabámos por juntar o estoque de golos frente à Suíça. É Eh, verdade. Pronto, mas tocando aqui no ponto da arbitragem, eu acho que não teve. É verdade. Nós em off falamos sobre isso, mas não acho que tenha grande impacto. Podia ter sim, colocado ali alguns amarelos, ter soltado os amarelos mais cedo e talvez os jogadores não fizessem tantas faltas, mas não acho que seja por isso. Agora, também a questão dos penaltis, para mim, não houve nenhum penalti por marcar para Portugal. Ah, sim, Portanto, aqui de faltas fizeram-se 15 faltas que Marrocos fez. Eu acho que houve ali algumas faltas que não foram marcadas, talvez tenha sim. sido por isso. E alguns cartões também que ficaram por dar, mas obviamente não foi por isso que perdemos, não é? Sim, pronto, temos aqui um tema interessante que aqui o nosso telespectador, não estamos na televisão, o nosso espectador, o nosso viewer, Zé Silva disse que pode ser que com Mourinho, se ele vier, as coisas podem e vão mudar. Ahm, Mourinho, o que é que achas se viesse para a seleção? Isto Sim, hipoteticamente, porque na minha convicção é que ele não vai deixar a Roma. também acredito que não. Até porque eles ainda até estão bem classificados este ano no campeonato. Não acredito que vá ganhar a Série A, mas que vá disputar ali um lugar para a Liga dos Campeões, para voltar à Roma aos grandes palcos. E também tem aqui uma palavra a dizer na Liga Europa e acho que é o principal objetivo do Mourinho. E depois Fernando Santos também já veio dizer a público que para já vai ficar, não é? Vamos ver. Próxima época talvez as coisas já tenhamos aqui um panorama diferente para ver quem é que será o selecionador, ou se a aposta continua a ser Fernando Santos, que na minha opinião acho que terminou o ciclo. Terminou o Mas ciclo.
Eu acho que isso já foi questão. Eu acho que desde o próprio Euro 2016, Fernando Santos é muito Sim, contestado, até mesmo durante o Euro, não é? Porque ganhou da forma que a gente sabe que ganhou. exatamente. Ahm, não tirando o mérito, obviamente, é sempre meritório. Agora, é sempre. Fernando Santos foi sempre contestado e eu sempre defendi, na minha convicção. Fernando Santos devia ficar pelo menos até o Euro 2016, 2020, foi em 2021. Sim. Devia ficar, obviamente, para defender o título que ganhou. Eu acho que este Mundial já foi a mais para Fernando Santos, sinceramente. É, Já foi um Mundial a mais, porque a seleção, com esta seleção que a gente tem, nunca saiu, vou passar a expressão, da cepa torta. Ahm, e este futebol nunca mudou, não é? Com os intervenientes que tem mais do que capacidade para ter um futebol melhor. Eu acho que já foi um Mundial a mais, e se ficar para o Euro já são 2 euros a mais. Eh, certo. Eu também não me esqueço como é que a seleção chegou aqui ao Mundial, não é? é. Porque nós estivemos nos playoffs e a coisa estava difícil com aquele gol da Sérvia nos últimos minutos que tornou as coisas complicadas para o apuramento aqui para o Qatar. Ah, a forma como nós chegamos aqui foi um bocado assim aos trambolhões, não é? E sempre sem exibições de encher o olho e continua a ser. Acho que o ciclo de Fernando Santos já deveria ter terminado, como disseste, e vamos ver, próximo ano, como é que as coisas se vão desenrolar. José Mourinho não acredito que virá aqui a curto prazo, mas na minha opinião era um bom treinador para a seleção. Ok, sim, também concordo. E só para fechar também essa questão, eu acho que também outra coisa, não sendo futebol, sendo extra futebol, também está relacionado com o futebol, não é? Que é a questão de como, vou-lhe chamar fuga ao fisco, não é? Que ele fez. Ele e a equipa técnica, que vai agora ter de restituir alguns valentes milhões ao Estado. Eu acho que a FPF, sendo a FPF, nunca deveria permitir. Obviamente, a culpa não é só de Fernando Santos, Sim. mas passa muito por Fernando Santos. Pronto, vamos aqui aos prognósticos aqui para o jogo que à data que estamos a gravar. Vai começar dentro de 10 minutos, que é Argentina-Croácia. Os teus prognósticos? Acho que vai ser aqui um jogo bastante difícil. O favoritismo está do lado da Argentina, não é? Mas esta seleção croata tem sido um osso muito difícil de roer. E vimos o exemplo do jogo contra o Brasil e também na fase de grupos. É uma geração com muita qualidade que tem feito grandes campanhas neste tipo de competições e, aliás, a última presença no Mundial, eles foram vice-campeões, não é? Frente à Exatamente. França. E voltar agora a estar entre os quatro primeiros. E acho que não vai ser assim um jogo, apesar do favoritismo da Argentina, acredito que irão passar, mas vai ser complicado. Atenção, porque Acuna e Montiel estão impossibilitados de jogar este jogo devido a cartões amarelos. Portanto, a Argentina tem três homens a menos no banco de suplentes. E obviamente que a Acuna acaba por ser uma peça fundamental para a Argentina, não é? Que tem vindo a fazer os jogos todos. Sim, Jogando o Tagliafico, eu acho que também vai perder ali um pouco de caudal ofensivo, mas também não acho que a nível defensivo vai ganhar alguma coisa. Eh, na minha opinião, acho que a Croácia tem as condições para ganhar este jogo. Eu acho que o futebol que a Argentina está a fazer não agrada a ninguém e a Croácia tem pelo menos um jogo coletivo melhor. Não digo
seja uma seleção de encher o olho, mas eu acho que tem um coletivo melhor. Sim, Hum, a É nível verdade, físico eles. sim. Diz. Não só ia complementar que, obviamente, tendo o Messi em campo, acaba por ter sempre, vou-lhe chamar, jogar com um homem a mais, não é? Que é do, do nada saca uma cartada, faz um gol fora da área ou finta a equipa toda e faz um gol. Mas, eu acho que Sim. a Croácia vai impor o físico, é verdade. Vai impor o físico e ali o Messi não vai ter a vida fácil nesse quesito, mas eu acho que a Não, Croácia e vai aquele, acabar por passar. aquele meio campo é muito físico. Temos aí Modric, Kovacic e Brozovic ali no meio campo que dá aqui uma robustez grande à Croácia. Mas ia dizer, a nível físico eles estão equiparados, não é? Porque fizeram ambos o prolongamento e penaltis, Sim. por isso não tem aqui uma vantagem adicional a nível Quando disse físico. físico, quis dizer um jogo físico, contacto físico Sim, sim. mais. É verdade que os argentinos também são sul-americanos, mas nessa questão também o Paredes, inclusive, arriscou ser expulso no último jogo. Não sei se reparaste, faz uma falta para amarelo e depois chuta a bola contra o banco Sim, da Holanda, mesmo para puxar problema. é, eu reparei numa série de coisas que me levaram a crer que há que saber perder, mas também há que saber ganhar, porque há uma imagem em que a Argentina se qualifica depois do penalti executado por Lautaro Martínez, em que uma série de jogadores, não sei se reparaste, mas os jogadores dos Países Baixos estavam alguns de joelhos, outros Sim, com a sim, cabeça para baixo, foram. e os jogadores da Argentina, alguns deles viraram-se para eles a festejar assim na cara deles e Sim, acho isso a a gozar, não par é? de outra, sim, a par de outras atitudes durante o jogo que eles tiveram, não é? É sangue sul-americano, é muito feio e fico aqui a torcer um bocado pela Croácia, porque, aliás, porque não quero, não quero que o Messi ganhe mais um título com o Ronaldo, porque se ganhar aqui o Mundial, acho que fica com mais um título com o Ronaldo. Não, mas Hum, não creio. Mesmo que ganhe, depois uma final que a gente já espera que seja contra a França, eu sim, não creio que a França está no outro nível, já lá vamos. Hum, Pronto, para concluir, eu acho que a Croácia vai ganhar 3-2. O que é que tu disseste? Eu já não me recordo. Disseste, ou se apenas disseste que a Croácia iria levar por vencida. Não, eu disse que a Argentina tem favoritismo, que quero que a Croácia ganhe. Vejo aqui um jogo difícil. Talvez em penaltis a Croácia vença. Também achas que vai a penaltis? Eu Sim, acho que se for a penaltis, aquele prolongamento vai ser muito fraquinho, sinceramente, é. por causa das pernas. É uma Ahm, tendência, não é? Porque além do cansaço, é a pressão de ser uma meia final, está a final em jogo e, e a tendência é as equipas retraírem-se e começarem já a pensar, até porque a nível físico vai ser complicado, não é? Mais 120 minutos nas pernas, sim, com uma podem. final, a possibilidade da final depois já no próximo domingo. É domingo, não é? Já seria uma hora e meia, isto é, se a França não for. A França ou Marrocos, pode sempre Marrocos ganhar, não é? Se não Sim, forem a penaltis, há de ser. Se for Marrocos, é mais uma hora de prolongamento nas pernas, não é? sim, Eh, não, mais 30 minutos. E se for a França? E se a França não for a prolongamento, há de ser uma hora e meia a mais nas pernas. exato. Portanto, tem tudo para ser um. Eu acho que é o jogo alto destas meias-finais, é este jogo. Sim, eu Ahm, acho que também acho. o nosso viewer está a dizer que aposta num 2-1 para a Croácia.
Croácia hoje acho que vai ter mais adeptos que o normal. É normal. Portugal teve outro ponto. Aquele estádio era só a gente a torcer por Marrocos também. E Portugal Sim, jogou completamente. Não jogou em campo neutro, jogou fora. exato. Pronto, o outro jogo desta fase será a França-Marrocos. Vou começar aqui o meu prognóstico. Eu acho que Marrocos também vai ser um osso duro de roer contra a França, mas eu acho que a França, no final da primeira parte, vou aqui fazer esta aposta, vai acabar por marcar o primeiro golo e depois tudo muda na segunda parte. E acho que vai mesmo vencer por margem superior a 2 golos. Eu acho que vai levar aqui 3-0 para a França. Com o Mbappé a fazer mais um brilharete. Sim. Também prevejo essa vitória da França. Já sabe como é que Marrocos vai jogar, como eu disse há pouco, não é? E gato escaldado de água fria tem medo. E vejo aqui uma vitória da França por 2-0. 2-0. Uh, porque tem demonstrado, apesar das baixas que tem tido, não é? Neste campeonato do mundo, ainda tem boas dinâmicas ofensivas. Mbappé é incrível, está a fazer um Mundial também muito bom e também acho que vai aqui marcar o seu gol da praxe e 2-0 para a França. Ok, só uma última nota. A gente apostou no início, fizemos os nossos prognósticos, não lhe vou chamar a apostar. Quem é que seria a botador? E falamos que Mbappé iria dividir o prémio com Giroud. A verdade é que Mbappé tem 5 golos e 2 assistências. Depois vem o Messi empatado com o Giroud em 4 golos cada um. Messi com 2 assistências, mas aqui está aqui a encaminhar-se para Mbappé e Giroud aqui terem aqui uma Sim, luta intensa para levar a botador. exato. Tá. Pronto, É, sim. Mbappé está no caminho certo e este jogo de Marrocos também é um bom jogo para um deles carimbar e se calhar ficar já decidido quem será o votador. Pronto, Antes de terminares, Ruben, não sei se queres sim. deixar aqui um ponto em que, pegando na história de Fernando Santos, não é? Substituto e tal, este Mundial acho que já bateu recorde de despedimentos. Temos Paulo Bento, que independentemente dos desfechos do Mundial, que iria sair, não é? Sim. Temos o treinador da Espanha, Luís Henrique, A também já Alemanha, saiu. sim. Alemanha, Brasil. Luís Henrique disse que agora é full-time streamer, portanto, o homem que estava aqui a viralizar na Twitch, digamos assim, além de viewer, recorde, era recorde de subs e por aí fora. Sim. Estava, pronto, talvez agora tenha mais tempo para se dedicar à Twitch. Pode ser que ele um dia venha aqui à Tasca do Colha Bem. Isso é, a gente podemos sempre fazer o convite. Agora, estávamos a dizer, já íamos em 4, não é? Luís Henrique, Paulo Brasil, Bento, Tite, do o Ghana, País Baixo, não é? sim, o Ghana Eh, também foi. exatamente, o Ghana. eh, quem mais? E penso que A Alemanha a Alemanha, sim, já tínhamos falado. e Irão. Irão, exatamente, Carlos Queiroz. Carlos Queiroz, que tem feito por acaso, obviamente não ganhou nada, mas dentro das suas limitações ah, tem feito boas prestações. Sim, até Ah, fez um Mundial bastante positivo, não é? Para o que se pedia, acho que cumpriu. pronto, fala-se de Ancelotti, se não me engano, para o Brasil. Já eu acho que é Brasil. Ancelotti. Sim, eu já vi falar É, em vários nomes. É Ancelotti, sim. é Ancelotti, exatamente. E É, Abel Ferreira. Abel Ferreira, exatamente. Mas eu acho que é muito cedo para Abel, embora ele já tenha admitido que
que olhava com bons olhos Sim, essa hipótese. Eu acho que qualquer um olharia, não é? exatamente. Olha, já que estamos aqui numa panóplia de treinadores, eh, Vítor Pereira, o treinador português, mudou-se para o Flamengo, não é? Vai treinar o Flamengo próxima época. Não, por acaso Próxima não tinha época? essa indicação. É, ele já foi confirmado pelo Flamengo, é oficial. É, Ok, a partir de exatamente. 2023 já vai começar aos comandos Uh, da equipa do Flamengo. Ele que, ele que foi um misto de sensações no Brasil, obviamente. Sobretudo pelas suas conferências de imprensa. Um, Então aquela em que ele admite que o entrevistador não desconhecia a sua conta bancária, portanto, então foi por É, demais. é o treinador que diz a verdade, não é? Segundo É, ele, I speak the true. I speak the true, only the true. sim, exatamente, ele diz a verdade. Poderia era ter outros modos. Outro treinador que nunca mais soube falar dele foi o Vilas Boas, não é? Que agora anda a fazer rallies. É, É, portanto, tem ali, é craque em duas profissões. sim. Pronto, Bom, eu acho que agora sim vou fechar aqui o nosso podcast. Não sei se tens umas últimas palavras. é só dizerem um olá aí ao Requião que está no nosso chat, É verdade, do diretamente do Brasil. Brasil. Um abraço aí e agradecer aí a todos que nos estão a ouvir e estamos aí para o próximo. Ok. Esta semana ainda irá sair um especial Liga 3. Tanto análise dos últimos jogos, como os habituais prognósticos dos próximos e também um balanço do fecho da primeira volta da Liga 3. Ponto. É um resto de boa noite a quem estiver a ouvir. Fazer um apelo para que nos sigam no Instagram e também no Spotify e também na Twitch, obviamente. Um resto de boa tarde a todos. Boa tarde a todos.